aqui no contexto. A gente segue falando sobre as repercussões do caso Master, mas agora com o colunista Mário Sabino. Mário, bem-vindo. Obrigado, Rafael. Mário, você trouxe hoje na sua coluna o quão Daniel Vorcaro comprou a proteção dele, muito bem comprada em Brasília. Mas a cada momento a gente vai vendo que nem todo mundo foi comprado da mesma forma. Queria que você pudesse, então, trazer essa análise, principalmente à luz dessa quantidade de denúncias que a coluna da Andresa Matais tem trazido desde a semana passada na coluna dela. Pois é, Rafael. A Andresa e os jornalistas da coluna dela, por exemplo, descobriram que o Jacques Wagner indicou o Guido Mantega para prestar consultoria ao Banco Master e que o Guido Mantega embolsou por mês, durante pelo menos 16 meses, R$ 1 milhão. O que perfaz, no mínimo, 16 milhões de reais. É extraordinário. Eu até brinco na coluna que eu devia pedir emprego deveria pedir emprego ao Jacques Wagner, né? Porque o Jacques Wagner também indicou o escritório do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, para prestar consultoria ao Banco Master. O escritório do Lewandowski embolsou mais de 6 milhões de reais do Banco Master, porque recebia 250 mil por mês. E, desse total, mais de 5 milhões foram pagos ao escritório do ex-ministro quando ele já era ministro da Justiça e Segurança Pública. Aí tem sempre aquela conversa, né, Rafael, de que não, eu me afastei do escritório. Quem estava tocando escritório eram os meus filhos, que guardadas as devidas diferenças, e elas não são tão grandes assim, a mesma coisa do escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Bassa de Moraes, que fechou um contrato com escopo tão vasto quanto insondável, né, com o Banco Master, no valor total de 130 milhões de reais. E só não embolsou o valor total porque o banco foi liquidado antes, mas ainda assim papou uma boa parte desse dinheiro e levou a mulher do ministro Alexandre de Moraes ter um patrimônio pessoal de mais de 70 milhões de reais. Quer dizer, é inacreditável. Eu fiz uma continha aí básica, singela, né, de que segundo a qual o Banco Master do Daniel Vorcaro pagou a apenas 3 figurões de Brasília, a saber, então, o Guido Mantega, o Ricardo Lewandowski e o Alexandre de Moraes, pagou mensalmente, direta ou indiretamente, né, uma quantia que chega a 4 milhões e 850 mil reais. Para não falar, obviamente, do imbróglio do Resort Taiaiá, que todo mundo diz que é de propriedade do Dias Toffoli, mas o Dias Toffoli nega. Temos aí a história do cunhado do Vorcaro, aquele pastor de almas e fisiculturista, que investiu através de um fundo, né, 20 milhões de reais no Taiaiá e em outra empresa, ambas nos nomes dos irmãos do Toffoli, e depois ainda pagou 3 milhões de reais por metade das cotas pertencentes aos irmãos do Toffoli. Então, assim, cara, é um negócio extraordinário, né? Quando você contabiliza e junta tudo, a quantidade de dinheiro que o Daniel Vorcaro pagou, né? E ainda tem mais, né? A gente sabe que tem mais, para outras
a outras figuras desta república maravilhosa que é a República Brasileira. E que, obviamente, a gente espera que venha à tona, embora a gente imagine que será muito difícil que tudo venha à tona em função da quantidade de gente envolvida, né? Então tem muita gente querendo esconder, da falta de procuradores querendo limpar o Brasil, não há mais desde a Lava Jato, e também das intimidações que a cúpula do judiciário faz, né, a todo mundo que está aí tentando descobrir tudo relativo ao Daniel Vorcar. Eu estou falando aí da imprensa, né? Apesar de haver muitos jornalistas, entre os quais os nossos colegas da coluna da Andresa Matais, né, que se esforçam para continuar fiscalizando o poder e de uma maneira que eu diria até destemida. Assim como também nós que comentamos os assuntos, ligamos alguns pontos, também estamos sendo destemidos, né? Basta ver a nota do ministro Edson Fachin, em que a parte final é uma clara intimidação à imprensa, embora ele negue, né? Então, assim, quer dizer, jogou todo mundo na vala comum dos bolsonaristas aloprados, né? Com essa história de que quem investiga o STF, quem critica o STF, quem aponta as mazelas que ocorrem no STF, na verdade está tentando contra a democracia brasileira, que é uma pataquada, repito, uma pataquada, né? É, Enfim, eu espero, né, Rafael, que o Daniel Vorcaro, se tudo der errado para ele, nem que seja apenas por vingança, ele resolva falar sobre todo mundo, né? Até porque, eu digo aí a vingança, é porque, obviamente, nem todo mundo entregou o que vendeu a ele, que é a proteção, né? Ele não estava comprando consultoria de ninguém. Ele estava comprando uma rede de proteção. Isso está mais do que evidente. É preciso que se diga com todas as letras. O Daniel Vorcaro comprou em Brasília uma rede de proteção. E essa rede de proteção não foi capaz de impedir que ele fosse alcançado pela justiça. Essa que é a verdade. Então, estamos assistindo aí agora a esse espetáculo dantesco, né, desse caso que continua no STF, e o ministro Fachin, ora fala uma coisa, ora fala outra, né? Hoje ele deu uma entrevista dizendo que se qualquer coisa for encontrada de errado na condução do caso Master, que ele não permitirá que isso ocorra, doa quem doer. Na verdade, o Edson Fachin não tem poder algum, essa que é a realidade. Não tem poder algum, tanto que saiu publicado que o seu apelido no STF é Edson Fraquim. Ô Sabino, semana passada a gente repercutiu a tua coluna em que você apontava a urgência de que Dias Toffoli deixasse o caso do Banco Master e gosto de pensar que essa urgência se tornou ainda mais urgente essa semana e também a gente viu, não só de Fachin, como também de Gilmar Mendes, demonstrações de apoio ao ministro Dias Toffoli. Queria que você trouxesse para a gente o que é que você acha dessas demonstrações de apoio, já que, como eu falei, reforçando a sua coluna da semana passada, essa urgência se aparenta cada vez mais urgente de que Dias Toffoli precisa se afastar desse inquérito. Eu acho aí, Rafael, pelo que eu conheço dos ministros do STF, e infelizmente em relação a alguns eu conheço bastante por experiência própria, eu acho que alguns deles estão fazendo, mais precisamente um deles, está fazendo um certo teatro, né? Para a imprensa e para o público. Porque ele é muito conveniente. Eu acho que esse ministro hoje tem nas mãos tanto o Alexandre de Moraes como principalmente o Dias Toffoli.
E é muito bom você ter ministros do STF, colegas seus nas mãos, né? Então, uma parte é isso. A outra parte é que, de fato, a urgência continua, ela continua urgentíssima, né? Mas não significa que o caso sairá do Dias Toffoli. Há muita história de que o Dias Toffoli está muito pressionado, de que ele não tem força política para segurar essa barra, né? Porém, sabe-se também que dentro do STF há outro ministro, e aí no caso é o Alexandre de Moraes, que está apoiando, né? Até porque, como ele também tem essa história desse contrato da mulher, é muito, digamos assim, tranquilizador saber que esse caso está nas mãos do Dias Toffoli e não descerá para a primeira instância. Agora, uma vez que esse caso desça para a primeira instância, caso ele desça para a primeira instância, de onde, repito, nunca deveria ter saído, me parece, e veja, eu aqui estou sendo muito cuidadoso para dizer que me parece que esse caso não permanecerá na primeira instância durante muito tempo, porque fatalmente surgirão nomes de políticos com foro privilegiado nessa história. Porque, afinal de contas, o Vorcaro comprou uma rede de proteção. Então, à medida que as investigações avancem, mesmo que aos trancos e barrancos, não é improvável, na verdade é bastante possível, que surjam então nomes desses políticos. E ao surgirem os nomes desses políticos, o caso volta ao STF. Sabino, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Contexto Metrópolis, hoje, terça-feira. Eu que agradeço, Rafael. Até a próxima. Vamos agora falar